Bem-vindos a mais um Desporto Total. Hoje vamos falar de atletismo, mais concretamente de trail. Hoje temos connosco a campeã nacional de Trail Ultra Endurance, a Paula Barbosa. Bem-vinda, Paula. É um gosto enorme ter-te cá e, antes de mais, os meus parabéns, que foi muito recente que foste campeã nacional, correto? Sim, foi no sábado. Diz-me uma coisa, antes de mais, para as pessoas que não conhecem, o trail advém do atletismo, correto? Sim. Fala-nos um bocadinho do que é o trail, porque há muita gente que sabe, mas acredito que também haja muita gente que ainda não sabe o que é o trail. Por breves palavras, explica-nos assim o que é o trail. O trail é correr na montanha. Correr na montanha, mas existem de certeza provas, por exemplo, a tua foi uma prova de 100 km. Depois existem várias distâncias. Existe o trail que vai até aos 42 km, existe depois o ultra trail que vai dos 42 aos 70 e pouco, e o endurance que vai dos 70 e tal até aos 120, por aí. E neste caso o teu era até aos 100. A prova foi 100 km. Muito bem. Nesta zona nós temos, tu és um dos casos e um dos objetivos deste programa é precisamente promover o desporto na nossa região. E não só no trail, como outras modalidades, nós temos aqui muitíssimo talento. E acredito, tal como tu, que haja muitas atletas e muitos atletas, porque eu acho que até já existem clubes aqui suficientes aqui para dinamizar esse tipo de competição. Tu sentes que ainda pode crescer mais o trail aqui? Achas que isso é vantajoso haver várias equipas, vários atletas para que tu, por exemplo, tenhas o objetivo de crescer ainda mais? Sim, eu sinto que o trail está a crescer imenso de ano para ano e cada vez está mais apelativo. Agora, o problema que existe é que não há muita gente a apoiar. Estamos a falar monetariamente o trail. Que é uma das modalidades ditas amadoras. É uma das modalidades, sim. E o trail é a disciplina pobre do atletismo. Não existe grandes apoios. Sim, tu dizes que não existe grandes apoios, mas por exemplo, nota-se que, e vemos várias equipas aqui, e eu estando ligado ao desporto facilmente consigo constatar isso, de vários amigos que fazem parte de várias equipas, que a maioria faz uma questão mais particular, entre aspas, não faz com a vertente competitiva, que é o teu caso. Sim. Eu acredito que a maior parte das pessoas que praticam o trail não é com a finalidade de ser campeão, é porque gostam. Praticar desporto. Porque gostam imenso, porque o trail é a liberdade, É sentir estar fora e o facto de dizeres de estar na montanha, isso muitas das vezes tu deves esquecer, estás completamente. Eu esqueço-me, eu todos os fins de semana vou ao monte treinar, é um meu treino longo e é naquele dia que eu me reencontro. Eu neste momento não consigo imaginar a minha vida sem praticar treino. E tu já és uma praticante de todos os esportes, que eu sei, já vamos falar disso, mas, por exemplo, e tu falando disso, de te reencontrares e estares fora da cidade, por exemplo, é completamente diferente de fazer uma prova de estrada em que tu apanhas público, e se calhar na montanha dificilmente apanhas público, apanhas se calhar os da organização. Os doidos do treino. Os doidos estão do lá treino, a apoiar. Da organização e de tudo. Diz-me uma coisa, Paula, uma prova, neste caso para fazeres uma prova de 100 km, tu treinas de forma normal para uma prova de 40 km, 30 km, 20 km, como é que é a tua preparação? Difere um bocadinho? Como é que tu costumas treinar isso? É assim, o treino é completamente diferente, porque tu, se queres competir numa prova de 30, tens que treinar mais velocidade, é uma prova rápida, tu tens que, tipo, sprintar. Tens que estar preparado para ir no vermelho do princípio ao fim. Uma prova de 100 não. Tu tens que treinar a resistência. Tens que manter aquela passada sempre certinha, quer a subir, quer a descer. Não podes fugir muito daquilo. Ou seja, para fazer uma prova... Não podes acelerar muito rápido, não. Tens que manter um ritmo constante. Exato. Tens que saber gerir aquilo muito bem. Porque tu, se partes muito rápido, chegas aos 50, acabou. E numa prova de 30, não. Tu andas sempre rápido, porque sabes que ela vai terminar ali. Mais alto. E agora diz-me uma coisa, e já te vou perguntar como é que isto começou, mas entre uma prova de 30 km e uma prova de 100 km, qual é aquela que tu sentes, como se costuma dizer, como peixe na água? Onde tu sentes? De 100. De 100.
Porque gostas de manter um ritmo mais constante, gostas de... Porque o desafio dos 100 km... Eu comecei a correr há 5 anos e sinto que durante este tempo todo, a minha preparação foi para esta prova, porque ninguém consegue começar a correr agora e daqui a um ano fazer esta prova. Esta prova nós temos, para conseguirmos fazer bem, precisamos ter muitos quilómetros nas pernas, precisamos ter muita sabedoria, entre aspas. Além do treino, o conhecimento da prova. E muita força mental, é preciso muita força mental. Muito. E eu já te vou perguntar como é que te preparaste mais afincadamente e mais especificamente para esta prova. Por exemplo, e percebendo aquilo que tu dizes, uma prova de 30 km, se calhar qualquer atleta que esteja bem fisicamente consegue fazer. Uma prova de 100 km já requer outro tipo de esforço. Paula, como é que tu começaste? Como é que isto surgiu? Como é que o trail surgiu na tua vida? Tu já corrias? Eu sempre pratiquei desporto, sempre, e sempre gostei muito, mesmo quando estudava, quando era miúda, adorava desporto e sempre tive facilidade para isso. Entretanto, casei, tive os miúdos e não sei o quê, e o meu marido começou a correr por brincadeira com os amigos. E eu ia apoiar. Tinha sido operada a uma mão e ia apoiar. Tinha disponibilidade, e então ia bater palmas. E via as senhoras a correr e olhava para elas e dizia, fogo, eu se calhar também fazia aquilo. Se elas conseguem, eu também consigo. Eu até achava, fogo, eu não devia dizer isto, não é? Depois vocês cortam. Eu dizia, elas não correm nada, eu se calhar fazia muito melhor que elas. Mas isso é um incentivo para ti, foi um incentivo. Então ele disse, olha, vou fazer a tal prova assim, assim. E eu disse, então... Inscreve. Então está bem bom. E ele disse, mas eu não espero por ti, ele vai-me matar. Então isto serve para isto mesmo. Mas olha que eu não espero por ti. Eu disse, não faz mal, inscreve. Pronto, eu fui. Sem treino, pronto, só aquele treino normal de ginásio e não sei o quê. E fiz... Sem a tal preparação física mental. Sim, fiz tipo quarto de escalão, percebes? Foi assim uma coisa e eu fiquei fascinada. Aquilo foi na Marginal de Matosinhos, eu vi o pôr do sol, achei aquilo fantástico. Logo a seguir havia um trail aqui na zona, ali na Sobreira, e ele disse, olha, vamos fazer. Eu disse, vamos, inscreve. Pronto. Nunca mais consegui. E começou assim. Nunca mais consegui parar. Mas tu há bocado estavas a falar que terminou na zona de Matosinhos, não foi? Sim, mas essa aí primeira. Não foi um trail? Não, foi uma prova de estrada. Porque muitas das vezes o trail não termina, não é efetivamente todo numa montanha, não é? Termina, o trail, por norma, termina no centro da cidade ou em frente à Câmara, algo assim. Nós aqui, na nossa região, já temos alguns trails conceituados a nível nacional, sim, assim que possa dizer, e ganhar em casa é sempre especial. Já tiveste essa oportunidade de fazer? Já. E é sempre, diferente. É muito bom. Paula, tu disseste-me, e estávamos a falar da preparação, que é aquilo que nós vamos entrar agora, incidir um bocadinho mais. Uma prova curta, vamos chamar assim, não sei se é esse o termo, tu tens um tipo de preparação anormal, preparação normal do dia-a-dia, do teu treino de ginásio, do teu treino de estrada. Uma prova de 100 km, estavas a falar da parte mental. Essa parte mental é aquela parte que tu tens que trabalhar durante X anos, ou desde esse começo, tu achares, elas não correm nada, ou se correm eu consigo como elas, ou se calhar mais. Isso foi o começo e tu se calhar sentiste que cada vez mais podias ir mais além. Sim, eu durante este tempo todo, eu já há muito tempo que ambicionava fazer uma prova destas. O meu treinador é que me dizia para eu ter calma. Paula, tu vais chegar lá, mas não podes dar o passo maior que a perna. E então ele sempre me preparou para isso e eu, durante o fim de semana, treino sempre sozinha, eu passo muitas horas no monte sozinha e isso ajudou-me imenso. Eu passo muitas horas sozinha, mas eu sinto-me bem, percebes? Eu sinto-me muito bem a treinar no monte sozinha e isso, quer queiramos, quer não, ajuda imenso para este tipo de provas. E o facto de treinar sozinha ajuda-te, se calhar, nessa calma, nesse foco? Sim, é isso. Tu agora focaste a palavra. O importante neste tipo de provas é manter a calma, porque tu às vezes chegas aos 10 km e dói-te qualquer coisa. Já perna, é isso. E tu pensas, eu não vou aguentar, como é que eu tenho 100 para fazer? E é aí que tu tens de superar, não é? Superar. E depois posso falar de outras coisas, vem as aulas de pilates, vem as aulas de yoga. Já lá vamos. Paulo, mas aquilo que e tu estás a focar e lá no sítio que eu quero chegar, isso é uma prova acima de tudo, além de uma prova física, mental, é uma prova se calhar mais mental
do que física, de superação e dizer eu não consigo, eu consigo, como tu dizes, ao fim de 10 km. Sim. E essa preparação, tu consegues sozinha? Tens ajuda, por exemplo, de alguém ligado ao coaching, ou à parte de psicologia, só tu própria? Sozinha? Eu, o meu treinador, o meu marido, o meu fisioterapeuta, a minha equipa. Em conjunto. É basicamente isto. Todos me dizem, por exemplo, eu vou ao fisioterapeuta e ele diz-me: tu nunca estiveste tão bem fisicamente. Percebes? O meu treinador diz: estás mais que preparada. Vou ao massagista e ele diz: ui, tu muscularmente estás excelente. E eu também me sinto bem, percebes? E então o conjunto disso tudo diz-me: tu vais fazer uma grande prova. Vais conseguir. Paula, antes de entrarmos na parte da preparação daquilo que eu sei que tu fazes as aulas, porque muitas vezes acompanho, porque partilhamos o mesmo local de meu trabalho e teu de trabalho também, mas de outra forma. Uma prova destas, para uma prova destas, o equipamento, geralmente as pessoas associam um calção, uma t-shirt, não sei o quê, mas para uma prova destas, um calçado, por exemplo, que é aquilo que estamos a falar de desporto, um calçado, uma sapatilha qualquer não serve. Não, nem qualquer equipamento serve. É isso que eu queria. Eu, por acaso, tive a felicidade de levar o equipamento certo e correu... E que as pessoas podem pensar que não, mas faz a diferença numa prova destas. Completamente. Não? Porque há calções que provocam assaduras, há sapatilhas que... A fricção nas pernas. É isso, as assaduras. Há meias, não é, que te podem provocar bolhas. O tipo de sapatilha, tu não, por exemplo, é impensável tu comprares uma sapatilha hoje e fazer uma prova com elas amanhã. Tens que fazer uns treinos. Ao pé, não é como se costuma dizer. E tudo, a mochila que tu usas com a alimentação. Porque essa alimentação, vocês é que a levam, vão-vos dando durante a prova? Não, há abastecimentos na prova, mas eu por norma não uso. Usas o teu? Uso o meu marido vai, dá apoio nos abastecimentos, mas eu como as coisas que eu levo, tudo preparado com E também já vamos falar um bocadinho dessa parte da nutrição. Mas, por exemplo, umas sapatilhas, acabam por ser umas sapatilhas caras, não falando especificamente por isso que às vezes o que tu dizes, esta falta de apoio para as modalidades amadoras, as pessoas geralmente esquecem-se, isto é correr e pegar umas sapatilhas, e não é bem assim, e hoje em dia os equipamentos fazem parte e neste caso fazem a diferença. Paula, eu sei que tu és uma pessoa que treinas muito, independentemente da parte de estrada e de montanha. Tu treinas muito, que eu vejo-te a treinar no ginásio onde trabalho, e tu fazes um tipo de aulas diferentes para cada uma das tuas, neste caso, incidência mais de pernas. Mas eu vejo-te fazer aulas na piscina, vejo-te fazer aulas de pilates, fazes um bocadinho de tudo. Isso tudo é importante? Muito. Ou bastava fazer só um ginásio, reforço muscular e tal? Até o reforço muscular tem que ser muito específico. Não é um reforço muscular qualquer. Tem que ser específico para aquilo. Por exemplo, eu não posso, é impensável eu ficar com um músculo muito grande. Não sei como é que é de explicar isso, mas percebes? Eu não estou lá para ganhar músculo. Para largar. É isso. Eu estou lá para treinar aquilo em específico. Para treinar a força, para treinar... assistência, trabalhar isso tudo. Agora falta uma palavra. Sim, mas por exemplo, aquilo e por exemplo, o caso do Pilates, tu fazes Pilates. O Pilates, se calhar, muita gente diz assim, para que o Pilates serve para uma pessoa que vai correr? Mas tem muita importância. Muito importante, porque eu, por exemplo, eu a correr, eu desgraço-me, não é? Eu nos treinos, principalmente nos treinos de séries, eu desgraço-me completamente, eu fico toda... Com mais posturas. É isso. E o Pilates é fundamental. E tenho a certeza que o professor que tu tens que te dá cabo da cabeça no bom sentido para que tu corrijas essas posturas. Às vezes eu estou lá a sofrer bem e ele ainda me põe a sofrer mais. E hoje em dia o Pilates tem uma importância elevadíssima na postura, no dia a dia das pessoas. Eu acho que toda a gente devia fazer. E mental também. E mental também, e devia fazer. E eu acho que em todas as modalidades, o conhecer os outros esportes é importante, e no teu caso as más posturas, porque vocês tanto estão a subir pedras, como estão a descer, como estão em caminhos lisos, como em caminhos mais duros. Paula, a nutrição. Tu há bocado falaste, eu queria começar por perguntar, a nutrição, em duas partes. Primeiro, a nutrição que tu tens no teu dia-a-dia, porque eu sei que tens um acompanhamento também do nutricionista. O que é que tu comes no dia-a-dia, se comes comida normal, no dia de uma prova,
E durante a prova, essa alimentação, vamos começar com o teu dia-a-dia, a tua alimentação. O meu dia-a-dia, eu cumpro o meu plano alimentar direitinho. Elaborado Pelo teu nutricionista. Por exemplo, é diferente se eu vou ter prova daqui a um mês, se eu vou ter prova daqui a um mês, eu tenho que trabalhar para ali. Se eu, por exemplo, tenho 3 ou 4 meses sem ter prova, já posso fazer uma alimentação um bocadinho diferente. Percebes? Já podes ir a uma McDonald's uma visita ou outra? Não, já posso, por exemplo, engordar um bocadinho. Passa a publicidade. Já posso, por exemplo, engordar um bocadinho. Quando tenho prova, por norma, tenho que ter menos um bocadinho de peso, porque senão depois tenho que arrastar o peso durante a prova. Acho que é mais ou menos isso que ele me explica. Mas sigo sempre o meu plano alimentar. Claro, quando vou jantar fora ou assim, não. Aí como que me apetece. Mas é muito raro. É muito, muito raro. Muito bem. E no dia da prova, o que é que tu comes? A prova geralmente são de manhã, tarde? Sim, normalmente é de manhã. Esta é que foi começou às 8 da noite, mas normalmente a prova é de manhã, como o pequeno almoço normal, que ele me aconselha, e faço tudo normal. E lá está, há bocado estavas a falar que o teu marido vai para determinados postos de abastecimento, e com a tua comida, que tu definiste, com o nutricionista, para aquele dia, para aquela prova, e lá está, a alimentação se calhar de uma prova de 30 km é completamente diferente. Enquanto que numa prova de 30 km tu fazes aquilo à base de gel, não é? Que é de absorção rápida. Nesta tipo de prova não, eu comi pão, comi tortilhas. Hidratos de carbono também, não? Lá está pão, tortilhas, comi alperces, pronto. É completamente. Mas diz-me uma coisa, a tua alimentação no dia da prova é mais à base de coisas naturais? Ou de outro tipo de... Se for nas 30 não, são géis. Gel. Sim, mas num tipo de... Numa prova destas, sim, sem dúvida. E tu notas diferença entre o gel e os produtos naturais? Sim, o gel mata-me. E acredito que uma pessoa que fazer uma prova de 100 km, que passe por tudo, não é? Que passe por tudo. Desde a parte fisiológica, desde tudo, e é o que tu dizes, e a parte mental tem que estar, tudo alinhado. Limpinha e toda alinhada para isso. Paula, já tocámos nisso, geralmente os desportos ditos amadores, não é? Carecem de parcerias, de apoios. Então, precisam de parcerias, de apoios. Que tipo de apoios é que tu tens para além da nutrição, treinador? O que é que tu tens? Que tipo de parcerias, que tipo de apoios é que tu tens? Olha, tenho... o único patrocínio que eu tenho é o Ideal Corpus. Ginásio, mas dá-te apoio a nível de só da parte... Oferece-me a mensalidade. Sim. O que é importantíssimo, porque é como tu disseste muito bem, eu no ginásio tenho tudo. E consegues fazer tudo, tenho tudo o que eu preciso. Tenho o yoga, que eu não para mim é importantíssimo, para manter a calma, lá está. Aliás, desde que eu comecei a fazer yoga, noto uma diferença muito, muito grande em tudo na minha vida. Tenho pilates, tenho a piscina, como tu vês. Tenho a sala de musculação, eu tenho tudo. Acabas de fazer um bocadinho de tudo. E isso é importante. E se calhar um atleta, não pertencendo a uma equipa, quando falamos de uma equipa, por exemplo, de futebol, handball, basquetebol, de um grande clube, tem esses acompanhamentos todos. Um atleta a nível individual, fazes parte de uma equipa. Sim, depois tenho a minha equipa que me paga as inscrições das provas. Paga-me as inscrições das provas e dá-me alguns prémios, mediante o que nós acordarmos no ano. Claro, por objetivos. E basicamente... é isso. Mas lá está, esses pequenos apoios fazem a diferença, lá está, tu podes fazer um bocadinho de cada modalidade, ajuda-te a atingir o que tu atingiste. Eu sei, e nós passamos agora uma fase bastante complicada, esta fase que ainda estamos a passar e que vamos acreditar que ela passe o mais rapidamente possível, mas que vê-se muita gente a treinar em casa. Confinamento. E acredito que tenhas feito, mas para quem está habituado a correr no monte, para correr na estrada, seja à porta de casa, seja onde for, foi uma fase complicada. É assim, Pedro, eu tenho a facilidade de morar ao lado do monte, então permitiu-te fazer o treino. Então quer dizer que tu não notaste muito esta situação? A única coisa que me fez falta foi o ginásio, porque infelizmente teve que encerrar, mas eu continuei a fazer reforço muscular em casa e continuei a ir correr, porque fugia para o monte e estava tudo bem. Mas diz-me uma coisa, tu sentes que essas coisinhas todas, o ginásio, a nutrição,
esses apoios, todas essas parcerias, que sem isso tu não conseguias chegar onde chegaste? Nunca consegui. Não chegava só a parte, o querer, a vontade? Não. Que ninguém acredite nisso, porque é como eu costumo dizer, os astros têm que estar todos alinhados, porque de outra forma não dá. E tu podias, lá está, acomodar-te e não querer e fazer só a parte da corrida e um breve reforço muscular, mas não, e tu és uma pessoa que eu sei que tu cuidas de ti, que faz um bocadinho de tudo, e eu acredito que essas coisinhas todas conjugadas, como tu dizes, que te vão levar, se calhar, e já vamos falar dos teus objetivos, e acredito que tu não fiques por aqui. Quais são os teus objetivos, agora, a curto prazo, não vamos falar do futuro, mas a curto prazo, próximas provas, o que é que tu tens já aí para poder... Infelizmente, acho que não vai haver provas tão cedo, porque isto está muito mal, não é? Mas já cancelaram? Eram provas que eram para haver e já estão canceladas? Estão a começar a cancelar. Neste momento, se conseguir competir lá para março, abril, vai ser muito bom. Mas tu não sentes, Paula, eu e vendo, por exemplo, e não querendo entrar aqui em críticas, nem com dois pesos e duas medidas, mas, por exemplo, nós vemos o futebol, que é o desporto rei, e vemos bancadas vazias. Agora deixam entrar algumas pessoas, e em contrapartida tivemos agora a Fórmula 1, em que algumas bancadas vemos a cumprirem, mas noutras a não cumprir. E tu não sentes que, por exemplo, alguns desportos, o caso do trail, que é ao ar livre, que é dificilmente vocês e facilmente conseguem não estar em contacto com outros atletas, ou que é uma coisa mais individual. Tu não sentes que isto podia continuar, que poderia haver condições para isso? Sem dúvida alguma, porque, por exemplo, eu posso te dizer que durante a prova andei praticamente sempre sozinha, nunca houve perigo nenhum. Pois. Eu acredito que não são os atletas que contaminam ninguém. Sim, estás a perceber? Sim. Porque, por norma, nós sabes que nós somos saudáveis. Saudáveis, exatamente. E zelamos muito pela nossa saúde. Não, é injusto. É muito injusto. E nós sentimos um bocadinho, e eu acredito, e mesmo na situação que tivemos todos em confinamento, que o desporto foi a salvação, se é assim que se possa dizer, para muita gente, porque a parte psicológica está abatida, e eu noto e vejo, embora mesmo trabalhando em alguns locais que já fazemos as aulas com um número reduzido, que eu noto que as pessoas já vão com outra alegria, já estão a praticar desporto. Eu acho que há determinadas modalidades que poderiam continuar, mesmo estando a passarmos a situação que estamos, e não estamos a conseguir fazer, neste caso, as entidades que regulam isto não estão a permitir. Paula, no futuro, esquecendo as provas, que não há, mas o teu futuro, o que é que tu pensas? O que é que tu pensas atingir? Uma prova internacional? Eu tenho um grande sonho, que é fazer o UTMB. Desde que eu comecei a correr. O UTMB, explica-nos o que é o UTMB. É Ultra Trail Monte Branco, é nos Alpes. Ok. É uma prova de 170 km. 170 km? Sim, é o topo. Mas lá está. Percorre tu tens países. Uma preparação para os 100, para os 170. Mas eu vou lá chegar, Pedro. Eu acredito que sim, e faço toda a força. Eu vou lá chegar. É uma prova internacional, é uma prova muito cara, porque é o nome. Já alguma pessoa, algum atleta português que tenha, neste caso feminino, que tenha feito, atingido algum pódio, penso que nunca atingiu, porque é muito difícil, não é? Sabes que o Portugal está a anos-luz de estrangeiros, não é? Para nós, sentes que ainda somos, neste caso no treino, numa prova internacional, ainda somos muito amadores? Muito. Somos muito pequeninos ainda. Lá está, porque em Espanha o trail é remunerado, por exemplo. Em Portugal tu não tens um atleta que viva do trail. E vivem do trail porque têm esses apoios por trás, não é? Sim. Ou porque têm a capacidade financeira. Espanha, França, eles têm um ordenado, eles vivem mesmo daquilo. E focam só para aquilo, enquanto tu, no teu dia-a-dia tens que trabalhar e tens que levar os teus filhos à escola, e tratar disto, tratar daquilo. Mas, por exemplo, a preparação, quando é que tu pensas, lá está, tu tiveste uma preparação dos 30 para os 100. Dos 30, estamos aqui a falar 30, e para os 170. Vou-te explicar. Para fazer essa prova, preciso de fazer pelo menos mais uma de 100. Acho que é isso. Não sei, não tenho certeza se são 2 ou são 3. Não, para ter pontos. Porque aí tens que ter pontos. Okay. E depois tens que te candidatar a ir. Não quer dizer que tu consigas, porque não quer dizer que te inscrevas e consigas ir. Porque toda a gente quer lá ir, estás a perceber? E então é difícil.
Claro que posso ter a sorte de me inscrever o primeiro ano e ir, não é? E pronto. E que corra bem, e não é? que corra bem. E se calhar é uma experiência, independentemente do lugar e chegar ao fim ou não. Sim. É a meca do treino. É isso, o TMB é a meca do treino. Que é muito importante. Diz-me uma coisa, Paulo, que há bocado não te perguntei, numa prova de 100 km, como é a recuperação de um dia de uma prova dessas? O que é que tu fazes no dia seguinte? Dormes? Descansas? Não fazes nada? Não se consegue dormir, Pedro. O problema é esse, é que a seguir a uma prova... Dores musculares? Sim. Por exemplo, eu fiz a prova, comecei às 9 da noite, porque atrasou uma hora, e andei toda a noite sem dormir, e acabei a prova cerca das 11 da manhã. Só isso, o facto de não se dormir já... Nunca tive sono. Nunca tive sono. Ao outro dia não tinha sono. Mesmo na noite seguinte não sentia sono. Ou seja, a adrenalina é tão grande, os teus músculos estão tão... Esquece. Que tu não... Esqueces das dores. O problema é que tu não consegues... Não, tu sentes dores. Não, eu digo, durante a prova esqueces da dor, mas no dia seguinte... E o problema a seguir às provas é precisamente esse, é que não se consegue dormir. E como é que tu fazes a tua recuperação? Olha... Tento... Fisioterapia, massagem... Não fiz. E até estou muito melhor do que o que esperava, vou dizer. Claro que até... O teu corpo também vai se habituando, sim, não é? Sim, até ontem tive mal, enjoada, assim... A prova foi no... Foi na sexta. Sexta às 9. E tem alguma justificação o facto de ser de noite, não ser de manhã? Eu penso que nem todas começam a essa hora, depende da organização. Eu o que acho é que a prova começou às 9, não é pensar nos primeiros. A prova tem um tempo limite de 30 horas. Claro que o primeiro homem faz à volta de 12 horas, mas o último homem provavelmente vai fazer as 30. Ou seja, vai dar quase 2 noites no monte. Eles fazem isso não é pensar nos primeiros, é pensar nos últimos, para lhe dar a possibilidade de acabar aquilo minimamente de dia. Tu foi a primeira prova que fizeste 100 km, Sim. Mas tu achas que pode fazer diferença ser uma prova, por exemplo, a começar de manhã e terminar 14 horas depois, ou de noite? Sim. O facto da hora de dormida habitual, estares a correr, tu achas que faz alguma diferença? Achas que se fosse de manhã, se calhar seria melhor? Eu acho que é diferente, mas se queres que eu te diga muito honestamente, acho que não, quando estás vai a correr, uma pessoa esquece que está ali, vai dar e muito bem. Paula, olha, estamos quase a terminar, eu queria te fazer uma pergunta para aquelas pessoas que te têm como exemplo, como tu começaste, não há muitos anos, não é? E que vias as pessoas correr e ganhaste o gosto e atingiste o que atingiste e vais atingir o que tu vais propor, que eu tenho a certeza absoluta. Deixa uma mensagem a quem quer, como é que poderá as pessoas deixarem os 30 km, os trails mais pequeninos e começar a avançar-se. É uma mensagenzinha para quem nos vai ver e para aquelas pessoas que, tal como tu, acreditam nelas próprias e querem chegar mais além. O que eu lhes digo é para nunca desistirem, para lutarem sempre e trabalharem muito. Trabalhar. E acreditarem, sobretudo, não é? Que isso, acreditar e esquecer as dores, esquecer essas situações todas. Mas trabalhar muito, fundamental. Paula, olha, foi um gosto enorme ter-te cá. Obrigada. Acredito que muita gente que não te conhecia, que a partir de agora começa a seguir-te e começa a seguir os seus passos e ver até onde é que tu vais chegar e que o culminar, a cereja no topo do bolo, como se costuma dizer, que seja na prova dos 170 km. Quanto a si, obrigado por ter assistido e para a semana cá estamos. Não se esqueça de praticar desporto. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.